Lázaro fica atônito ao descobrir, por intermédio de Jerônimo, que Álvaro está vivo e que tudo não passou de uma encenação elaborada para convencer a todos de sua morte. Sentindo-se traído, Lázaro acusa Jerônimo de permitir que ele alimentasse ilusões e planejasse o casamento com Carina sem revelar a verdade. Em sua defesa, Jerônimo admite que nunca imaginou precisar dar essa notícia e que, embora não desejasse a morte de Álvaro, tudo indicava que ele não sobreviveria. Ele acreditava que ninguém precisaria saber o que realmente aconteceu. Lázaro, chorando, questiona por que Jerônimo escolheu justamente agora, quando ele e Carina estão prestes a se casar para revelar toda a verdade. Carina, por sua vez, reafirma seu amor por Lázaro e o desejo de construir uma família ao seu lado. Jerônimo explica a Lázaro que, ao retornar da capital, soube que Álvaro havia saído do coma. Para ele também foi inesperado descobrir que Lázaro e Carina pretendiam se casar tão rapidamente. Lázaro, angustiado, precisa decidir como agir. Indignado, ele pergunta a Jerônimo como contará à mulher que ama que não pode se casar com ela. Jerônimo acredita que Carina merece saber a verdade, mas Lázaro discorda, temendo que para Carina seja insuportável saber que ainda está casada com aquele miserável e que ele poderá querer reconquistá-la. Determinado, Lázaro afirma que só abrirá mão de Carina se tiver a garantia de que Álvaro nunca mais a procurará. Enquanto isso, Augusto, furioso, confronta Medeiros sobre o estado do Sarmento. Medeiros conclui que o Sarmento já estava contaminado pela praga quando chegou, mas Augusto rebate, garantindo que o examinou e que estava perfeito. Medeiros assegura que cuidou do Sarmento com zelo e que a mistura utilizada não foi suficiente para salvá-lo. Ezequiel se oferece para buscar outro exemplar, caso Augusto indique a origem. Embora relutante, Augusto considera a proposta e Ezequiel promete que fará o possível para atender o patrão. Simultaneamente, os trabalhadores levam Alzira desmaiada até Carlos, informando que não é a primeira vez que ela passa mal. Carlos pede que a coloquem na caminhonete para levá-la até Marina e envia um dos homens para informar Ezequiel na Cruz do Amor. Jerônimo esclarece para Lázaro que Álvaro precisará retornar à prisão, mas com uma nova identidade em um local onde não seja reconhecido. Ele também garante que Álvaro não poderá se aproximar de Carina. Lázaro sente atormentado ao imaginar a reação de Carina ao descobrir que Álvaro está vivo e que ele sabia de tudo. Ele teme que Carina jamais o perdoe, especialmente por terem continuado juntos em pecado. Jerônimo questiona o que Lázaro espera que ele faça. Lázaro exige que Jerônimo assegure que Álvaro esqueça Carina para sempre, independentemente de onde esteja ou sob qual identidade viva. Ele adverte que caso Álvaro descumpra essa condição, não hesitará em denunciá-lo às autoridades, expondo sua sobrevivência e colocando-o novamente em perigo nas mãos de seus inimigos. Hermínia relata a Matilde que Alzira perdeu os sentidos nos vinhedos e que Carlos a levou à cidade para que Marina pudesse avaliá-la. Quando Jerônimo se aproxima, Matilde e Hermínia explicam o ocorrido e Matilde expressa seu receio de que Alzira tenha sofrido um aborto. Na empresa, Gonçalo questiona Renata sobre a ida ao banco humanitário. Ela afirma que foi tudo bem, mas seu semblante apreensivo faz perguntar se as taxas de juros são altas. Renata esclarece que é justamente o contrário. Jerônimo não cobrará juros. Segundo Luciana, o dinheiro saiu da conta pessoal de Jerônimo e os únicos custos serão os burocráticos, que são insignificantes. Surpreso, Gonçalo não sabe como reagir. Renata desabafa, dizendo que é difícil compreender como alguém que ela julgava rancoroso e implacável pode demonstrar tamanha generosidade. Ela confessa que, apesar de tentar esquecê-lo, cada gesto dele a faz admirá-lo ainda mais. Gonçalo tenta confortá-la, sugerindo que talvez haja esperança para o relacionamento, mas Renata descarta essa possibilidade, afirmando que só deseja livrar-se dos sentimentos por Jerônimo. Gonçalo sugere que ela evite notícias ou qualquer vínculo com Jerônimo para facilitar o processo de superação. Renata explica que, mesmo tentando afastá-lo de seus pensamentos, sempre acontece algo que a faz recordá-lo. Ela menciona, por exemplo, ter encontrado Regina, que é amiga íntima de Jerônimo, no escritório de Luciana. Intrigado, Gonçalo pergunta o que Regina fazia lá. Renata admite que não soube perguntar, mas comenta que a viu carregando uma maleta, algo inesperado, pois nunca imaginou Regina envolvida em negócios. Gonçalo compartilha o espanto, também não associando Regina a esse universo. Na mansão, Roberta recebe a inesperada visita de um homem que se apresenta como o Dr. Hugo de Moraes, advogado de Matias. Ele informa que o divórcio entre ela e Matias foi oficializado naquela manhã.
Roberta, incrédula, argumenta que o contrato pré-nupcial impediria a anulação. Com determinação, o advogado esclarece que o contrato prevê uma cláusula que desfaz o casamento caso não haja filhos, como é o caso deles. Hugo apresenta a certidão de divórcio e um anexo judicial determinando que, devido à brevidade do matrimônio, Roberta não terá direito à pensão nem a bens de Matias. Indignada, Roberta rasga os documentos e expulsa o advogado de sua casa. Após a saída dele, murmura para si mesma, acusando Matias de finalmente alcançar o que desejava. Ainda assim, ela promete que ele não se livrará dela tão facilmente, acreditando que ao revelar ser filha de Regina, sua postura irá mudar. Enquanto isso, Regina chega ao estacionamento de um shopping e, para enganar os seguranças, pede que estacionem seu carro corretamente. Logo depois, ela entra num táxi e segue com a maleta de dinheiro para entregá-la a Josefina. Honório e Adriana chegam em casa com Constança, que acaba de receber alta do hospital. Honório assegura que a fisioterapia será essencial para sua recuperação. Em seus pensamentos, Constança sente-se aflita, sabendo que o processo pode ser demorado, mas consciente de que precisa se expressar o quanto antes. Adriana avisa que vai preparar uma sopa para ela, enquanto Honório reforça que juntos superarão esse momento desafiador. No consultório, Marina prepara uma injeção para Alzira e explica que as contrações que ela sentiu são um sinal inicial de risco para a gravidez. A médica alerta que será necessário repouso absoluto para evitar complicações mais sérias, que podem ameaçar tanto a vida do bebê quanto a dela. Assustada, Alzira pergunta quanto tempo terá que permanecer em repouso, e Marina esclarece que é incerto, podendo levar dias, semanas ou até meses, dependendo da evolução de sua saúde. Preocupada com suas responsabilidades no trabalho, Alzira se tranquiliza ao ouvir Marina dizendo que Jerônimo entenderá a situação. Lázaro, inquieto, se pergunta por que é tão difícil alcançar a felicidade ao lado de Carina. Matilde tenta se aproximar para entender o que está acontecendo, mas ele responde de forma brusca, encerrando a conversa e deixando claro que prefere ficar sozinho. Na cozinha, Manuela comenta com Carina que sua decisão de se casar com Lázaro não deve ser influenciada por ninguém. Carina admite que ficou surpresa com o conselho do padre para adiar a cerimônia. Manuela reforça que a decisão é algo que só cabe a Carina e Lázaro. Apesar de compreender os argumentos do padre, Carina sente uma vontade enorme de começar uma vida ao lado de Lázaro. Além disso, ela desconfia de que o padre esteja escondendo algo e por isso sugeriu o adiamento do casamento. Augusto, em uma conversa reservada com Ezequiel, expõe os motivos que o levaram a aceitar sua colaboração. Ele revela que o sarmento tão valioso foi furtado da Bonita. A ousadia do roubo surpreende Ezequiel, mas Augusto ressalta a importância de repetir a ação para conseguir outro broto. Antes que possam discutir os próximos passos, uma funcionária surge com informações urgentes. Alzira passou mal e precisa de atendimento médico. Augusto permite que Ezequiel saia imediatamente para acompanhar a esposa. No consultório, Marina informa a Jerônimo que Alzira deve permanecer em repouso até o fim da gestação. Jerônimo garante que ela não perderá o emprego e continuará recebendo o suporte necessário, deixando claro que a saúde dela e do bebê são prioridades. O padre Severino aparece no momento em que Jerônimo pergunta a Marina qual foi sua decisão sobre a proposta. O padre, curioso, questiona do que estão falando. Marina explica ao tio que Jerônimo a convidou para morar na Bonita com ele e que ela decidiu aceitar. A revelação deixa o padre abalado. Renata se surpreende ao encontrar Adriana preparando algo na cozinha. A Adriana explica que está fazendo uma sopa adaptada às restrições alimentares de Constança, relembrando que sua mãe costumava preparar a mesma receita. Durante a conversa, Adriana confessa que Matias deu um ultimato. Ela precisa decidir entre ele e César. Renata concorda com Matias, acreditando que Adriana não pode permanecer nessa incerteza e deve tomar uma decisão o quanto antes. Adriana admite que ama Matias, mas César desperta algo especial nela. Mesmo compreendendo o dilema, Renata insiste que Adriana não pode prolongar essa indecisão. Adriana sabe disso, mas admite o medo de tomar a decisão errada e se arrepender. Renata aproveita para compartilhar sua experiência, dizendo que o maior desafio da vida é abrir mão e deixar o passado para trás. Como exemplo, conta que havia decidido esquecer Jerônimo, mas ele voltou a mexer com ela. Quando Adriana questiona o motivo, Renata revela que foi Jerônimo quem emprestou o dinheiro para a empresa Monterrubio e, surpreendentemente, não cobrará juros.
Além disso, Renata confessa que na noite anterior teve um sonho com ele, mas foi um pesadelo. Ela o viu se casando com Marina. Com tristeza, admite que não suporta a ideia de Jerônimo se casar com outra mulher. No parque, Josefina percebe que Regina trouxe o dinheiro. Regina confirma, mas afirma que não entregará até que Josefina prove que sabe onde está sua filha. Josefina então entrega um envelope para que Regina veja como sua filha viveu durante todos esses anos sob seus cuidados. Regina fica em choque ao abrir o envelope e encontrar uma foto da família Monterrubio. Josefina então revela que Josefina Monterrubio e Josi Álvares são na verdade a mesma pessoa. Ainda perturbada, Regina percebe que Josefina esteve perto o tempo todo. Josefina confirma e afirma que chegou a deixar sinais para que Regina desconfiasse, mas a chama de boba por nunca ter percebido. Ela convida a Regina a se sentar e recorda um momento em que a esfaqueou na entrada do centro, mas não conseguiu matá-la. Admite também que tentou novamente no hospital enquanto Regina cuidava de Antônio. Regina ressalta que apesar das tentativas, Josefina não conseguiu eliminá-la. Josefina então revela que abandonou a ideia ao perceber que Regina seria mais vantajosa viva do que morta. Por isso decidiu usá-la como instrumento para obter dinheiro em troca da segurança de sua filha. Regina declara que já teria dado dinheiro há muito tempo, mas Josefina explica que sua intenção nunca foi apenas financeira. Ela queria que Regina sofresse como punição por ter ficado com Roberto. Regina justifica que quando conheceu Roberto não sabia da existência de Josefina. Descobriu sobre a relação deles no dia em que Josefina apareceu em sua casa com a filha. Josefina, por sua vez, revela que a preferência de Roberto por Regina foi o que custou sua vida. Ela descreve como ele ficou pálido, levou a mão ao peito e sofreu um infarto ao ouvir que Regina e sua filha pagariam pelo abandono. Regina questiona se Josefina optou por não ajudá-lo. Com ironia, Josefina afirma que o ajudou, empurrando-o contra o vidro. Ela diz que Roberto teve a oportunidade de fazer uma escolha e se tivesse ficado com ela estaria vivo. Josefina culpa Regina por ter sido deixada de lado junto com sua filha e jura que jamais perdoará isso. Josefina explica que na época desconhecia que Roberto havia excluído sua filha do testamento e, sem alternativas, tomou a decisão de roubar a filha de Regina. Ela não permitiria que sua filha tivesse uma vida inferior e decidiu criá-las juntas até chegar o momento certo de buscar reparação. Regina chama Josefina de monstruosa, mas Josefina reage satisfeita, dizendo que se alegra ao ver que Regina finalmente entende quem ela é realmente. Assim não haverá dúvidas sobre o que ela é capaz. Enquanto isso, no consultório, o padre não concorda com a escolha de Marina e Jerônimo de viverem juntos sem formalizar o casamento. Marina defende que nos dias de hoje as normas não são tão rígidas, mas o padre insiste que os princípios morais não podem ser ignorados. Jerônimo assegura que a falta de casamento não significa que não tenha intenção de oficializar o relacionamento com Marina, mas acredita que a conexão deve ser construída de forma gradual. Cético, o padre pergunta se eles pretendem experimentar para ver se funciona, e Marina responde sem hesitar que o futuro dirá. Ela ainda menciona que, independentemente do que aconteça entre ela e Jerônimo, não será possível realizar o casamento religioso. O padre reforça da importância tanto do compromisso civil quanto ao espiritual. Marina explica que para ela não é necessário assinar um documento para estabelecer uma relação séria com Jerônimo. Jerônimo reafirma que não há engano ou falsidade entre eles, apenas o desejo de começar uma vida nova juntos. O padre adverte a sobrinha, alertando que ela corre o risco de se perder caso aceite a proposta de Jerônimo. Ele pergunta o que acontecerá se não der certo e começa a se despedir, explicando que vai verificar o estado de Alzira. Jerônimo tranquiliza Marina, dizendo que não quer causar problemas para ela e tenta convencê-la a pensar em uma alternativa que torne sua relação mais equilibrada para que ela se sinta bem em todos os aspectos. Josefina revela a Regina que também presenciou a morte de Carla, embora não tenha sido diretamente responsável. Ela acredita que Carla infartou ao descobrir suas intenções. Sem remorso, afirma que Carla havia descoberto que ela planejava se livrar de Regina e Gonçalo durante o jantar de gala. Regina recorda que sua mãe queria dizer algo antes de falecer. Josefina também revela que Antônio foi seu cúmplice. Ela explica que Antônio mudou de lado e que Cantu também descobriu sua verdadeira identidade. Cantu ia contar tudo para Antônio, mas morreu antes que pudesse revelar a verdade. No entanto, Antônio sofreu muito ao ver Regina e Gonçalo juntos, o que fez com que ele a procurasse.
Regina se recusa a acreditar no que Josefina diz. Josefina sugere que Regina deveria agradecer, já que Antônio era inseguro e pouco confiável. Ele acabou fugindo sem cumprir o plano deles. Regina lembra do velório de sua mãe, quando Antônio admitiu ter traído Carla. Josefina admite que tentou prejudicar Regina durante todo o tempo e que durante o casamento de Renata esteve prestes a ser descoberta, o que a fez se afastar. Regina não consegue acreditar que Josefina a odeie tanto, mas Josefina responde amarga que odiou desde o momento em que soube da verdadeira natureza de Regina. Regina com firmeza afirma que Josefina já tem o que desejava e exige que sua filha seja devolvida. Josefina questiona se Regina ainda não percebeu que está sendo manipulada em suas mãos. A perversa diz que tudo acontecerá no seu tempo, pois quer aproveitar cada momento ao máximo. Ela revela que sente um prazer imenso em tê-la ali, diante dela submissa e fazendo exatamente o que ela quer.